Exu aju o mamã que o dará. Laro exu aju o mamã que o dará queiro ao. Igibalele yo igibale. Igibalele yo oyabale. Agamade corojongwele igibalele yo. Sou mãe Nilce de Ançã, sou Iaebé do Ileu Mouyuxum, sou secretária executiva da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde e também coordeno o GT Nacional Mulheres de Axé da mesma rede. Estamos hoje aqui no Ileu Mouyuxum para o lançamento do nosso guia Mulheres de Axé Mobilizadas contra a Violência Doméstica e Familiar. Estamos dando continuidade com esse guia a um projeto que iniciamos com a SPM em 2008. A partir daí, não paramos mais. Vimos a necessidade de continuar o trabalho e nos envolvermos enquanto mulheres de axé. E a pergunta fica, violência doméstica e familiar. O que as mulheres de axé têm a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, porque o terreiro geralmente é procurado por muitas mulheres que são violentadas e o terreiro acolhe, orienta, encaminha e com certeza faz esse trabalho social, porque nós temos que tirar aquele imaginário negativo que existe sobre a nossa tradição. Nós estamos aqui fazendo uma devolução de um trabalho que a gente realiza, um trabalho de apoio, de empoderamento às mulheres, o combate à violência doméstica e familiar, e porque nós acreditamos que esse é um assunto que diz respeito às comunidades de axé. Então, esse é um momento, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, de devolução do trabalho que é realizado nessa casa, com muito apoio dos irmãos e das irmãs, dos filhos e das filhas, e com um carinho extraordinário de Mãe Meninazinha de Oxum, e com um suporte mais extraordinário ainda de Mãe Nilce de Ançã. A benção, Mãe Meninazinha, a benção Macota Valdina, a benção Mãe Nilce, a benção a todas e todas, a benção, minha gente, tu fica... agora sim. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu estou com frio na barriga, né? Porque foi me dada, né, a incumbência de falar sobre um tema que eu considero muito importante, né? Porque é um tema que nos fala, mesmo sendo homem, esse tema é importante para cada um e cada uma de nós, né? Mas, de alguma forma, tem... a benção lá é de... Olha lá, a minha querida é de Lúcia Xavier, entendeu? A benção é de... né? Entendeu? A sua se abençoe. Então, é um tema que não é muito fácil para mim, né? Mas eu resolvi fazer o seguinte... Como não era muito fácil, eu resolvi falar a partir da tradição, porque é nela que eu vou poder ficar mais cômodo, né? Aí eu pensei, o que eu poderia falar, né, em função desse dia tão importante, que é o dia 8, mas que a gente, né, está fazendo, e que merece ser feito em vários dias, né? Falar um pouco dessas mulheres de terreiro, dos direitos humanos, da promoção da saúde e a construção de redes de solidariedade. E eu falo a partir também de um espaço de terreiro. E aí eu falo do espaço também, não só de um espaço, mas do primeiro espaço, que é o espaço do terreiro, o fato de eu ser iniciado e ser ogã. O outro espaço é enquanto coordenador de uma rede nacional de religiões da Afro-Brasileira de Saúde, que tem várias mulheres dentro da rede. E aí eu já trouxe, inclusive, aqui a figura de algumas mulheres que eu considero importantes, né? Mãe Aninha de Salvador, todas são importantes, né? Mas essas que nos deixaram esse legado para que a gente desse continuidade. Mãe Aninha, Tia Maci e Mãe Andressa. E essas mulheres, né? Elas são herdeiras dos saberes e fazeres da tradição. Elas são a memória viva dos repassos de ensinamentos e conhecimentos, né? De geração em geração, sejam conhecimentos através das histórias, das lendas, de acontecimentos ou experiências de vida. Elas são arquivos vivos da tradição. Elas sabem que a palavra tem um poder de realização. E é assim que a gente aprende no terreiro, né? A gente não fala a palavra à toa. A palavra tem um poder de realização, né? E elas, inclusive, utilizam esse poder de palavra nas negociações. Exemplo disso, nós temos Mãe Beata de Iemanjá, que sabe utilizar bem essa palavra,
em todas as negociações que ela faz, né? Elas também reconhecem a importância do corpo, e aí a importância também desse tema violência, né? E dos cuidados com o corpo, e sabem que todo o conhecimento é incorporado. O saber dessas mulheres inclui não só o cuidado com o corpo e o tratamento das doenças e desequilíbrios, mas também as intervenções em situações conflitantes. A violência é uma situação conflitante, porque mexe com a família, mexe com os filhos, mexe com a mulher, mexe com a sociedade, mexe com o próprio terreiro. E certamente o terreiro também, chega muita gente com essa situação dentro do terreiro, como o Início acabou de avisar para a coordenadora, que vai mandar muita gente para lá, né, para a delegada, né? Então, e elas estão atentas à participação nas decisões políticas, em suas comunidades e cidades. Não é à toa que muitas delas estão em conselhos, estão em comissões, em espaços de decisão política. Todo mundo sabe a história de Maianinha, que veio para o Rio de Janeiro conversar com o presidente Vargas para que os terreiros, né, não tivessem mais perseguição aos terreiros, né? Ou seja, essas mulheres, já não é de hoje que isso acontece, né? Elas já fazem isso há muitos anos, e nós temos que cuidar desse legado deixado por essas mulheres, né? Elas também funcionam como cuidadoras, como amigas, confidentes, não é? É por isso mesmo que a gente vem confidenciar, é por isso que várias mulheres vêm confidenciar as situações de violência, né? Elas são parceiras, estão juntos, atuam juntos, são mães. E também como liderança, e como mães e liderança de uma IBE, elas também entram na luta pelos direitos humanos das mulheres e de suas comunidades. Uma pessoa, um exemplo bem disso, é o exemplo de Tia Seata, eu gosto muito de trazer, né? Tia Seata, no Rio de Janeiro, ela foi uma das mais importantes mulheres negras de terreiro que atuava no mundo do samba. Todo mundo conhece a história de Tia Seata, né? Da pequena África, no Rio de Janeiro. Ela foi iniciada em Salvador, era filha de Oxum, foi mãe pequena no terreiro de João Alabá, e foi lá no... Dizem que o primeiro samba gravado não é o primeiro samba criado, porque antes disso, certamente, já tinha sido muitos sambas criados. Mas o primeiro samba gravado em disco pelo telefone foi no terreiro de Tia Seata. E dizem mais ainda que usurparam o direito dela, porque ela foi uma também das que fez o samba, né? E ela o tempo todo coloca isso, o direito dela de ter nome nessa gravação, né? E conta também que ela tinha dons de cura. Olha só como era que ela sabia negociar. Ela conseguiu curar um problema de saúde do presidente da época, o Venceslau Braz, com uma pasta de ervas. O presidente ficou lhe devendo favores. Todo mundo sabe que dever favores à mãe de santo não é muito fácil. E foi assim que ela conseguiu muitas coisas, né? Com os blocos, era escola de samba, os blocos na época, que ainda não era nem escola de samba, mas pudessem, né, passar na rua, o emprego para seus filhos e para o seu marido, e foi assim que foi acontecendo. Então, Tia Seata é uma figura emblemática na cidade do Rio de Janeiro, enquanto mulher negra, lutadora pelos direitos da sua comunidade. E falando em pequena África no Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de lembrar a figura também de Tia Davina, ou Iadavina, que também é conhecida por Tia Davina. Por quê? Tanto ela como Tia Siddhartha recebiam os negros que chegavam, né, de Salvador, acolhendo-os até eles arranjarem o seu primeiro emprego. Daí que elas também, Tia Davina, ou Iadavina, é uma figura central nesse processo, junto com Tia Siddhartha, né? E havia muitas outras tias. Não é à toa que a gente fala tanto das tias baianas. Tia Perseliana, que era mãe de João da Baiana, e está todo mundo ligado ao mundo do samba. A gente vai vendo que o mundo do terreiro e o mundo do samba estão ligados. Tia Amélia, mãe de Donga. Quem não ouviu falar de Donga, né? Tia Celeste, mãe de Heitor dos Prazeres. Tia Bebiana, a passagem dos ranchos e dos cordões carnavalescos sob a janela de sua casa na Praça 11. Então, todas essas senhoras eram muito importantes. Ô, mãe Nilce, não chora não, porque eu estou no meio da minha apresentação, eu não posso me emocionar agora. Tá bem? Mas é muito importante mesmo. Então, aqui também traz essa figura importante de Iadavina, nesse processo também das redes de solidariedade que essas mulheres já tinham desde lá. O que nós estamos fazendo, elas já tinham, já faziam. Só deixaram isso para nós. E nós temos que dar continuidade a esse processo, né? E ali eu trouxe uma figura que eu acho importante, que a ONG Crioula também tem uma ressalva com relação a essa figura, Obassi, que é uma figura maravilhosa. Obassi, né, nasceu como em 1907, foi trabalhar em casa de família, que a sua mãe trabalhava em casa de família, ela continuou o trabalho da mãe, né? Casou-se,
só saiu desse emprego de casa de família para casar. Trabalhou de 14 aos 23 anos. E isso me parece também que grande parte das nossas mães também fizeram esse processo, né? Foram guerreiras nesse processo para a gente hoje estar desfrutando, inclusive, de falas, né? E, segundo ela, sua vida só começou, que a vida de muitas mulheres também negras, muitas mulheres como nossas mães, a sua vida só começou aos 42 anos, quando se separou do marido, ou seja, ela vivia uma situação que não devia ser muito boa, né? E conheceu um grande amigo, o presidente da Escola de Samba Unidos de Rocha Miranda, que a convidou para ser presidente das Alas Baianas. A partir daí, ela se descobre, olha que bonito, poetisa e sambista. E Iobá diz que sua inspiração, olha bem também, que é muita inspiração de nossas mães, de nossos avós, vem nos momentos de tristeza e também da função de merendeira, quando muitas vezes largava as panelas para rascunhar uma nova composição. E é assim que a nossa vida se fazia em termos de resistência. Trago novamente Iobá, porque essa fala de Iobá ficou guardada em mim. Ela é enfática ao dizer: o candomblé a libertou, o candomblé me deu a libertação. Eu era tímida e depois que me iniciei avancei muito. Fiz lutar pelo que eu desejava. Agora eu vou à luta, eu sou liberta até demais. Olha o que terreiro faz na vida de Iobá. Daí me veio algumas indagações. O que existe nos terreiros que promove essa possibilidade de se expressar e de vivenciar a capacidade criativa que Iobá vivenciou? Não é? Ela se descobriu sambista, né? Fazendo letras de samba aí. O que existe nos terreiros que nos faz entender a importância da luta? Qual a capacidade dos terreiros de atuar como mediadores de conflito? E a violência é um dos conflitos, né? Qual a nossa capacidade de mobilização, enfrentamento e atuação nos casos de desequilíbrio? Porque a violência doméstica e familiar é um caso de desequilíbrio. E temos que tratá-lo como tal, como um problema de saúde também, né? Vamos lá? E aí os terreiros têm formas de lidar com o equilíbrio das pessoas, já que nós estamos entendendo que a violência é um desequilíbrio, né? A escuta, não é todo mundo que chega no terreiro é escutado, primeira fase, né? O acolhimento, o terreiro acolhe a todos e todas. O cuidado, por exemplo, quando a gente perde a nossa família, eu que perdi meu pai e minha mãe, o terreiro me deu novo pertencimento, nova família, me reestrutura, me reequilibra. E isso é importante para nós, porque a gente fica mais forte também, né? Quando eu consigo ver que todo mundo que está aqui é da minha família, eu me torno mais forte, porque se eu tiver um problema, eu posso ir atrás da minha família, né? Eu posso ir na casa de mãe Meninazinha, eu posso ir na casa de mãe Beata de Manjá, eu posso ir na casa de várias mães de santo, que eu sei que eu serei acolhido, serei bem-vindo, porque ali eu encontro identidade familiar, a minha identidade, né, com os deuses, e também se forma uma outra coisa, que é as redes de solidariedade. Essas mães de santo, o tempo todo, estão se comunicando uma com as outras, e uma ajudando as outras, ajudando os seus filhos e filhas também, né? Pode passar? E aí, eu já estou indo para o final, existe também um reconhecimento dessas mulheres negras, que é fundamental. Qual é o reconhecimento? Por exemplo, Mãe Esperança, que era uma senhora desconhecida, mas era muito conhecida para a sua comunidade, né? Porque ela era parteira. Mãe Esperança deu o nome à maternidade municipal Mãe Esperança, em Porto Velho. E quase pouca gente sabe, a gente tem que trazer isso à tona, né? Mãe Estela de Oxóssi, lá do Axapofonjá, ocupa a Academia de Letras da Bahia, a cadeira 33, cujo patrono é Castro Alves. Olha como é que a força dessas mulheres e o poder dessas mulheres. Mãe jesuíta de Oxoguian, no Rio de Janeiro, em Campim, cria o Dia das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações de Candomblé, que vira lei. É lei no Estado. Mãe Beata de Iemanjá, mãe de santo do Ilhéu Meu-Juarô, Nova Iguaçu, recebe homenagem pela contribuição na área de saúde da população negra com todos os pesquisadores no primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde, CEPI. Ou seja, o conhecimento que ela tinha era o conhecimento de uma pesquisadora ou pesquisador, igual a todo mundo, igual a quem passou pela academia, né? Mãe Meninazinha de Oxum aqui, presente, recebe a medalha Pedro Ernesto no Rio de Janeiro. Coloquei Marcota Valdina, que é educadora e grande liderança de terreiro e ativista do movimento negro. E aqui estão essas mulheres, né?
Aí está quando falam, o que é poder? Falar sobre o poder das mulheres? Eu não preciso falar, porque o poder já está aqui. Eu não tenho que falar nada, eu tenho pouca coisa para falar, porque elas já falam por si só. E essa tradição é assim, uma tradição de poder, né? Ali estão elas, desde Mãe Estela, Macota Valdina, Mãe Menina Nazia, Mãe Beata de Iemanjá, todas elas estão ali juntas em prol de algo comum, que é fazer com que essa tradição, nós, filhos e filhas, possamos ficar cada vez mais fortes para lutar pelos nossos direitos. E entre os direitos está o direito à não violência, né, contra as mulheres, à não violência familiar, né? Para finalizar, eu coloquei essa foto que eu considero emblemática, porque quando a gente está falando de solidariedade, é disso que eu estou falando. Eu não preciso falar solidariedade. Isso, para mim, é solidariedade e acolhimento. Muito obrigado. Pai Mármore conseguiu me emocionar, porque Iada Vinda era minha bisavó, passou ali, convivi muito com ela, fiquei muito emocionada.